aí galera, beleza? Para honra e glória nossa Cristo, estamos hoje no dia 103 de 365 dias com o Senhor, agora no ano 2026, graças a Deus. Primeiramente a gente agradece a Deus em nome de Jesus, depois a você ter chegado até aqui. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Jesus. E vamos lá, 2 Crônicas capítulo 34, graças a Deus. As reformas de Josias. Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar e reinou 31 anos de idade. Ele fez o que o Senhor aprova. Pronto. Se ele fez o que o Senhor aprova, então deu tudo certo. E andou nos caminhos de Davi. Olha que bem, só que coisa linda. Seu predecessor. Sem desviar-se, nem para a direita, nem para a esquerda. No 8º ano do seu reinado, sendo ainda bem jovem, ele começou a buscar o Deus de Davi. E aí você vê, né? Ele ainda bem jovem, começou a buscar o Deus de Davi. No 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém dos altares idólatras, dos postes sagrados, das imagens esculpidas e dos ídolos de metal. Sob as suas ordens foram derrubadas os altares dos Baalins. Além disso, ele despedaçou os altares de incenso que ficavam acima deles. Também despedaçou e reduziu a pó os postes sagrados, as imagens esculpidas e os ídolos de metal, e os espalhou sobre os túmulos daqueles que haviam oferecido sacrifício. Depois queimou os ossos dos sacerdotes sobre esses altares, purificando assim Judá e Jerusalém. Nas cidades das tribos de Manassés, de Efraim e de Simeão, e até mesmo Naftali, e nas ruínas ao redor delas. Derrubou os altares e os postes sagrados, esmagou os ídolos, reduzindo-os a pó, e despedaçou todos os altares de incenso espalhados por Israel. Então voltou para Jerusalém. E aí você vê, né? Apesar de pouca idade, apesar de ser jovem, apesar de reis antes dele terem sido péssimos, ele não foi. Ele foi diferente. Ele fez diferente. Ele foi usado por Deus para justamente fazer o diferente. E isso que é importante, porque assim, ó, pro mundo, o mundo não liga muito. Pro mundo não tem erro, não tem pecado, não tem falha. Pro mundo tá tudo bem, tudo bom todo dia. Pro mundo não há dificuldade. Você pode andar certo ou errado, tá nem aí. Agora, para Deus tem diferença. Para Deus, olha, o que importa não é nós em relação ao mundo. Isso aí não importa não. Mas o que importa somos nós em relação a Deus. Qual é a minha escolha? Qual é a sua escolha? Qual é a nossa escolha em relação a Deus? É isso que impacta tudo. E Deus, ele é um Deus santo. Que, ainda que ninguém saiba do erro, da falha, do pecado, mas ele sabe. Olha, pelo amor de Deus, se tem alguma coisa que aflige seu coração, alguma coisa que pesou, alguma coisa que saiu um pouquinho, o sabor foi um pouco diferente, olha, peça perdão a Deus logo, para que isso não cresça e te leve para a condenação. Versículo 8. No 18º ano do seu reinado, a fim de purificar o país e o templo, ele enviou Safã, filho de Azalias, e Maséias, governador da cidade, junto com Joá, filho do arquivista real, Joacás, para restaurar o templo do Senhor, o seu Deus. E aí você vê, ele tinha o Deus de Abraão, Isaac, Jacó, o Deus de Israel como seu Deus. Olha que bênção. Olha, Deus ele gosta de ser lembrado como o Deus de Israel, como o Deus amigo de Abraão, Isaac e Jacó. Ele gosta de ser lembrado assim. E assim, quando nós falamos, olha, o Deus Criador, o meu Deus, ele gosta de ser lembrado dessa maneira. O meu Deus, o Deus particular meu, o Deus particular seu. Versículo 9. Eles foram entregar ao sumo sacerdote Ilquias a prata que havia sido trazido ao templo de Deus e que os porteiros levitas haviam recebido das ofertas do povo de Manassés e de Efraim e de todo o remanescente de Israel e também de todo o povo de Judá e de Benjamim e de todos os habitantes de Jerusalém. Confiaram a prata aos homens nomeados pelos supervisores para reformar o templo do Senhor, os quais pagavam os trabalhadores que faziam os reparos no templo. Também deram dessa prata os carpinteiros e aos construtores para comprarem pedras lavradas e madeira para juntas e as vigas dos edifícios que os reis de Judá haviam deixado ficar em ruínas. E aí você vê, os reis anteriores
não estavam fazendo ali muita reforma. Não estavam fazendo muita manutenção. Os reis anteriores estavam, ó, nem aí. Vivendo a vida de qualquer forma, de qualquer maneira. Inclusive o templo, ele não era nem mais usado. Estava fechado, estava abandonado. Mas ó, agora, Deus estava usando esse novo rei para trazer a restauração, para trazer a diferença, para fazer o diferente. Versículo 12. Esses homens fizeram um trabalho com fidelidade. Olha, trabalho com fidelidade, Deus ama isso. Deus ama isso. Ó, tudo que você for fazer, faça com amor, faça com fidelidade. Porque é para Deus que nós fazemos. Eram dirigidos por Jaate e Obadias, levitas descendentes de Merari, e por Zacarias e Mesulão, descendentes de Coate. Todos os levitas que sabiam tocar instrumentos musicais estavam encarregados dos operários e supervisionavam todos os trabalhadores em todas as funções. Outros levitas eram secretários, oficiais e porteiros. O livro da lei é encontrado. Essa passagem é muito linda. Enquanto recolhiam a prata que tinha sido trazida para o templo do Senhor, o sacerdote Hilquias encontrou o livro da lei do Senhor, que havia sido dado por meio de Moisés. Olha que coisa linda! O livro da lei do Senhor tinha sido dado por Moisés e foi encontrado. Olha que presente, olha que festa, olha que bênção. O livro da lei do Senhor que Deus deu para Moisés e foi chegando até ali, foi encontrado. E o que disse ao secretário Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E o entregou a Safã. Safã levou o livro ao rei e lhe informou: teus servos estão fazendo tudo o que lhes foi ordenado. Fundiram a prata que estava no templo do Senhor e a confiaram aos supervisores e aos supervisores. E acrescentou: o sacerdote Hilquias entregou-me um livro, e Safã leu trechos do livro para o rei. Olha, antes do rei, desse rei, existiram tantos outros reis, existiram tantos outros sacerdotes, existiram tantos outros povos ali trabalhando no templo de Deus, e ninguém achou a lei do Senhor. Mas foi da vontade do Senhor que neste tempo, neste momento, nessa circunstância, a lei dele fosse encontrada. Por quê? Deus estabelece tudo no tempo dele. Glória a Deus por isso. E é o que eu falo com você. No tempo de Deus, ele vai fazer o extraordinário na sua vida. No tempo de Deus, ele vai mudar a sua vida. No tempo de Deus, ele vai fazer o que você, no seu melhor sonho, você nem sonhava. Sabe por quê? Porque o tempo dele chegou. Porque o tempo dele, ó, foi da vontade dele. Porque foi da vontade dele que o tempo dele chegasse na sua vida e acabou. Operando ele, ninguém impedirá. Então fique em paz. Quando Deus quiser, Deus vai fazer o extraordinário na sua vida. Você vai ver. Assim que o rei ouviu as palavras da lei, rasgou suas vestes em sinal de humilhação. E deu essas ordens a Uquias e a Aicã, filho de Safã, a Abdon, filho de Mica, ao secretário Safã e ao auxiliar do rei Asaías. Vão consultar o Senhor por mim e pelo remanescente de Israel e de Judá, acerca do que está escrito neste livro que foi encontrado. A ira do Senhor contra nós deve ser muito grande, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor e não agiram de acordo com tudo que está escrito neste livro. Você vê, o rei aqui, ele tinha um coração temente a Deus. Ele tinha um coração alinhado com Deus. Ele tinha um coração que estava ali em encontro com quem Deus é. Porque ele viu e entendeu que, olha, nossos antepassados erraram. Nossos antepassados falharam. Nossos antepassados estavam em falta. Nossos antepassados estavam distantes do Senhor. E por causa disso, sabe o que acontece? Por causa disso, nós temos que pedir perdão a Deus. Nossos antepassados pecaram, nós não podemos pecar mais. Chega! E o Quias e aqueles que o rei tinha enviado com ele foram falar com o profeta Uda, mulher de Salum, filho de Tocate e neto de Arás, e responsável pelo guarda-roupas do templo. Ela morara no bairro novo de Jerusalém. Uda lhe disse:
assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Digam ao homem que os enviou a mim. Assim diz o Senhor. Eu vou trazer uma desgraça sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido na presença do rei de Judá, porque me abandonaram e queimaram incenso a outros deuses, provocando a minha ira por meio de todos os ídolos que as mãos deles têm feito. Minha ira arderá contra este lugar e não será apagada. Digam ao rei de Judá que os enviou para consultar o Senhor. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das palavras que você ouviu. Já que o seu coração se abriu e você se humilhou diante de Deus, quando ouviu o que ele falou contra este lugar e contra os seus habitantes, e você se humilhou diante de mim, rasgou suas vestes e chorou na minha presença, eu o ouvi, declara o Senhor. Você vê, Deus vai trazer condenação, Deus vai trazer juízo, Deus vai trazer o seu justo juízo, mas Deus ouviu a oração do rei. Portanto, eu o reunirei os seus antepassados, e você será sepultado em paz. Seus olhos não verão a desgraça que trarei sobre este lugar e sobre os seus habitantes. Você vê, notícia boa. Por quê? Porque pelo menos ele não vai estar debaixo da ira do Senhor. Porque ele se humilhou, porque ele voltou, porque quando ele viu a situação se fechar, ele, opa, não, Senhor, me perdoa, nos perdoa, Pai. Então eles levaram a resposta a Josias. Em face disso, o rei convocou todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Depois subiu ao templo do Senhor, acompanhado por todos os homens de Judá, todo o povo de Jerusalém, os sacerdotes e os levitas, todo o povo dos mais simples aos mais importantes, para todos o rei. E aí que coisa linda. Para todos. O rei leu em alta voz todas as palavras do livro da aliança. Que coisa linda. Que havia sido encontrado no templo do Senhor. Ele tomou o seu lugar e, na presença do Senhor, fez uma aliança comprometendo-se a seguir o Senhor e obedecer de todo o coração e de toda a alma os seus mandamentos. Aos seus testemunhos e aos seus decretos, cumprindo as palavras da aliança escritas naquele livro. E aí você vê, o rei, ele foi lá, se humilhou, leu a lei do Senhor para todos e fez uma aliança com Deus. Depois fez com que todos em Jerusalém e em Benjamim se comprometessem com a aliança. Os habitantes de Jerusalém passaram a cumprir a aliança de Deus, o Deus dos seus antepassados. E aí você vê, os habitantes voltaram para Deus. Os habitantes voltaram a buscar a Deus, a seguir a Deus. Josias retirou todos os ídolos detestáveis de todo o território dos israelitas e obrigou todos que estavam em Israel a servirem ao Senhor, o seu Deus. E enquanto ele viveu, o povo não deixou de seguir o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Você vê, que coisa boa. Enquanto Josias viveu, o povo continuou firme. O povo continuou buscando a Deus. O povo continuou ali fiel ao Senhor. Enquanto Josias viveu, o povo não se desviou da aliança. O povo não se desviou da lei. O povo não se desviou da promessa de Deus. Que coisa linda. Olha, hoje nós temos muito mais do que um rei físico que nos governa. Nós temos o próprio Espírito de Deus que habita no nosso coração. É Ele que nos dá base. É Ele que nos dá alimento. É Ele que nos alinha com Deus. Uma coisa linda. 2 Crônicas, capítulo 35. Josias celebra a Páscoa. Josias celebrou a Páscoa do Senhor em Jerusalém, e o cordeiro da Páscoa foi abatido no 14º dia do primeiro mês. Ele nomeou sacerdotes para as suas responsabilidades e os encorajou a se dedicarem ao serviço no templo do Senhor. Ele disse aos levitas que instruíam todo Israel e haviam sido consagrados ao Senhor: ponham a arca sagrada no templo construído por Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Vocês não precisam mais levá-la de um lugar para o outro, sobre os ombros. Agora sirvam ao Senhor, o seu Deus, e a Israel, o povo dele. Preparem-se por famílias em suas divisões, de acordo com a orientação escrita por Davi, rei de Israel, e por seu filho Salomão. Você vê,
A arca agora não precisa ficar carregando ela de um lado para o outro. Bota dentro do templo, onde é o lugar dela. Fiquem no lugar santo, com um grupo de levitas para cada subdivisão de famílias do povo. Abata os cordeiros da Páscoa, consagre-se e prepare os cordeiros para os seus irmãos israelitas, fazendo o que o Senhor ordenou por meio de Moisés. Josias deu a todo o povo que ali estava um total de 30.000 ovelhas e cabritos para a oferta da Páscoa, além de 3.000 bois. Tudo foi tirado dos bens pessoais do rei. Você vê que coisa linda, né? O rei vai lá e dá ao povo a condição do povo ofertar a Deus. Assim é. Quem tem mais, contribui com mais. Quem tem menos, contribui com menos. Mas todos contribuímos para a glória de Deus. E assim é. Seus oficiais também contribuíram voluntariamente para o povo, para os sacerdotes e para os levitas. Ilquias, Zacarias e Jeiel, os administradores do templo de Deus, deram aos sacerdotes 2.600 ovelhas e cabritos e 300 bois. Também Conanias com seus irmãos, Semaías e Natanael. Perdão, gente. E os líderes dos levitas, Asabias, Jeiel e Josadabe. Ofereceram aos levitas 5.000 ovelhas e cabritos e 500 bois. O serviço foi organizado e os sacerdotes assumiram os seus lugares, com os levitas em seus turnos, conforme o rei ordenara. Os cordeiros da Páscoa foram abatidos, e os sacerdotes aspergiram sangue que lhes foi entregue, enquanto os levitas tiraram a pele dos animais. Eles separaram também os holocaustos para dá-los aos grupos das famílias do povo, para que elas o oferecessem ao Senhor, conforme está escrito no livro de Moisés. Lembra que está escrito no livro de Moisés que é necessário que as famílias eles deem ali façam um holocausto a Deus, ofereçam ali um cordeirinho, um animal, como Páscoa? Então, e fizeram o mesmo com os bois. Assaram os animais da Páscoa sobre o fogo, conforme prescrito. Cozinharam as ofertas sagradas em potes, caldeirões e panelas, e serviram rapidamente todo o povo. Depois disso, os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes, pois esses descendentes de Arão ficaram sacrificando os holocaustos e as porções de gordura até o anoitecer. Foi por isso que os levitas prepararam a parte deles e a dos sacerdotes, descendentes de Arão. Os músicos, descendentes de Asaf, estavam nos locais prescritos por Davi e por Asaf, Emã e Gedutum, vidente do rei, ou seja, profeta do rei. Os porteiros que guardavam cada porta não precisavam deixar os seus postos, pois os seus colegas levitas prepararam as ofertas para eles. Você vê que bem, os levitas eles trabalharam para que todos pudessem ser servidos. Assim, naquele dia, todo o serviço do Senhor foi executado para a celebração da Páscoa e para a apresentação de holocaustos no altar do Senhor, conforme o rei Josias havia ordenado. Os israelitas que estavam presentes celebraram a Páscoa naquele dia e durante 7 dias celebraram a festa dos pães sem fermento. A Páscoa não havia sido celebrada dessa maneira em Israel desde o dia do profeta Samuel, e nenhum dos reis de Israel havia celebrado a Páscoa como esta, como fez Josias, com os sacerdotes, os levitas e todo o Judá, e Israel que estava ali com o povo de Jerusalém. Essa Páscoa foi celebrada no 18º ano do reinado de Josias. Você vê coisa linda. Desde o dia de Samuel, a Páscoa não foi celebrada dessa forma. Desde o dia de Samuel, a Páscoa não foi assim tão alegre, não foi assim tão forte, não foi assim tão feliz. Mas por graça do Senhor, renovação, a aliança de Deus foi celebrada. Foi maravilhosa. A morte de Josias. Depois de tudo que Josias fez, e depois de colocar em ordem o templo, Neco, rei do Egito, saiu para lutar em Carquemis, junto ao Eufrates. E Josias marchou para combatê-lo. Neco, porém, enviou-lhe mensageiro dizendo: Não interfira nisso, ó rei de Judá. Dessa vez, não estou atacando a ti, mas os outros reinos o qual estou em guerra. Deus me disse que me apressasse, por isso, parar de te opores a Deus, que está comigo. Caso contrário, ele te destruirá. E aí você vê, o rei do Egito, aí, né, ele estava
sendo usado por Deus para atacar outra nação e tudo mais. E falou com Josias: Josias, não me ataque não, porque foi Deus que me levantou. Josias, contudo, não quis voltar atrás e disfarçou-se para enfrentá-lo em combate. Ele não quis ouvir o que Neco lhe dissera por ordem de Deus. Opa! Por ordem de Deus. Deus que falou para Neco. Neco, ó, eu estou te levantando. E foi combatê-lo na planície de Meguido. Na batalha, flecheiros atingiram o rei Josias, pelo que disse os seus oficiais: tirem-me daqui, eu estou gravemente ferido. Eles o tiraram do seu carro, colocaram-no em outro e o levaram para Jerusalém, onde morreu. Ele foi sepultado nos túmulos dos seus antepassados e todos os moradores de Judá e de Jerusalém choraram por ele. Jeremias compôs um cântico de lamento em homenagem a Josias, e até hoje todos os cantores e cantoras homenageiam Josias com o cântico de lamento. Estes se tornaram uma tradição em Israel e estão escritos nas coletâneas de Lamentações. Os demais acontecimentos do reinado de Josias e os seus atos piedosos, de acordo com o que está escrito na lei do Senhor, todos os acontecimentos do início ao fim estão escritos no registro histórico dos reis de Israel e de Judá. 2 Crônicas, capítulo 36. E o povo tomou Jeoacás, filho de Josias, e o proclamou rei em Jerusalém, no lugar de seu pai. O rei Jeoacás, rei de Judá. O reinado de Jeoacás, rei de Judá. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito destronou em Jerusalém e impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. O rei do Egito proclamou Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. E mudou-lhe o nome para Jeoaquim. Mas Neco levou Jeoacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. E aí você vê, né? O rei Jeoacás foi para o Egito e nomeou o irmão do rei, Eliacás. Eliaquim. O reinado de Joaquim, rei de Judá. Joaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Israel. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova. Oh, meu Deus! O pai era um pai bom, o filho ruim. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou e prendeu com algemas de bronze para levá-lo para a Babilônia. Levou também para a Babilônia objetos do templo do Senhor e os colocou no seu templo. Você vê que coisa interessante. Só 2 coisas aqui sobre esse texto. Ele fez, Joaquim fez o que o Senhor reprova. Por isso, Babilônia o atacou e ele foi levado e tudo mais. O oposto é verdadeiro. Quando os reis faziam aquilo que o Senhor aprova, Deus fazia com que até os inimigos de Israel não atacassem Israel, pelo contrário. E quando os inimigos de Israel atacavam Israel, eram todos destruídos. Você consegue ver? É certo, se está escrito que o rei de Israel fazia o que o Senhor reprova, os inimigos se levantavam e pegavam Israel. Mas se está escrito que os reis de Israel faziam aquilo que Deus aprova, Deus fazia com que os inimigos sequer tentassem atacar. E outra coisa, foi justamente nesse tempo aí que teve a questão do exílio, né? E esse rei foi levado para a Babilônia. Levou também para a Babilônia objetos do templo do Senhor e os colocou no seu templo. Os demais acontecimentos do reinado de Joaquim, as coisas detestáveis que fez e tudo que foi achado contra ele, esses são escritos nos registros históricos do rei de Israel e de Judá. E o seu filho Joaquim foi o seu sucessor. O reinado de Joaquim, rei de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova. Fez o que o Senhor reprova? Já sabe, né? Daqui para frente, só para trás. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, junto com os objetos de valor retirados do templo do Senhor, e proclamou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. O reinado de Zedequias, rei de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova. Oh, meu Deus, um fazendo pior que o outro, um fazendo pior que o outro, um fazendo pior que o outro. E não se humilhou diante do profeta Jeremias. E esse Jeremias aqui era um homem de Deus. Inclusive, foi muito usado por Deus. O que falava com o porta-voz do Senhor.
Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer o juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor. Ou seja, tornou muito com o coração duro e não quis voltar para Deus, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. A queda de Jerusalém. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, por meio de profetas, pois ele tinha compaixão do seu povo e do lugar de sua habitação. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, zombaram dos profetas, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo seus profetas. Até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei da Babilônia, que no santuário matou os seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles na mão de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo do Senhor, os do rei e os seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Opa! Lembra aquele templo de Deus que Salomão tinha feito? Aquele templo todo de ouro, lindo, extremamente maravilhoso, dos pés, do chão até o teto, todo de ouro? Então, os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada, para serem escravos dos seus descendentes, até a época do domínio persa. E aí você vê, Israel vivia em paz na sua terra, mas abandonou o Senhor. Agora Israel foi levado para o exílio na Babilônia, até a época de Ciro, né, do domínio persa. Então, assim, foram 70 anos de exílio. Terríveis. Terríveis 70 anos. A terra desfrutou seus descansos sabáticos. Seus descansos sabáticos. Descansou durante todo o tempo de sua desolação. E aí você vê, durante todo o tempo do exílio, a terra não foi usada, não foi habitada. A terra foi guardada. Até que os 70 anos, até que os 70 anos se completaram. Os 70 anos do exílio. Foram 70 anos de exílio na Babilônia. Em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Se Deus quiser, nós vamos ler Jeremias. E Jeremias está lá. O Senhor deixou isso claramente. Vocês vão passar 70 anos no exílio. E no caso, esse aqui, segunda Crônicas, aqui justamente já está contando, essa parte daqui já está contando depois, né? Já está contando o relato do que aconteceu. E justamente foi exatamente 70 anos de exílio. E como tinha predito Jeremias, através, né, da palavra do Senhor. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciada por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território do seu domínio e a pusesse por escrito nesses termos. O que aconteceu? Deixa eu só abrir um parêntese aqui. Simplesmente Deus levanta Ciro, um homem que não era judeu, um homem que não tinha aliança com Deus, um homem que não era aliançado com Abraão, Isaac e Jacó, um homem que não era aliançado ali com o Senhor. Mas Deus levanta Ciro para poder libertar Israel da escravidão da Babilônia. E justamente Ciro é usado por Deus para, através de Ciro, o segundo templo ser construído, que é chamado o templo de Zorobabel. Se Deus quiser, nós vamos ler esse desenrolar. E agora aqui, o que é que Ciro, esse rei que foi usado por Deus para poder libertar Israel da Babilônia, o que é que ele disse? Assim declara eu, Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém.
Olha, você vê um homem ímpio que não fazia parte da aliança, que não fazia parte de Abraão, Isaac e Jacó, mas foi levantado por Deus. Na terra de Judá, você vê em Jerusalém, na terra de Judá, lugar extremamente específico. Quem dentre vocês pertencer ao povo, vá para Jerusalém, e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Você vê, literalmente, Deus incomodou o coração de Ciro, para Ciro levantar o segundo templo. Para Ciro levantar o segundo templo. E esse segundo templo, por isso que está escrito que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. A primeira casa ela era de ouro, no chão, nas paredes, no teto. Totalmente de ouro. Só que na primeira casa, ali, Deus ele só ia e a presença de Deus saía. Mas na segunda casa, o próprio Cristo Jesus, o próprio Deus encarnado, o próprio Filho do Homem, o próprio Cordeiro Pascal, o próprio Rei dos Reis, o meu Rei, o meu Senhor, aquele que morreu em uma cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Cristo Jesus. Ele entrou nesse templo aqui, que Ciro estava sendo usado por Deus para fazer. Nesse templo aqui, que Ciro estava sendo usado por Deus para erguer. Jesus entrou nesse templo e ensinou a lei do Senhor. Por isso que agora a segunda casa ela foi muito maior do que a da primeira. Porque na primeira casa, Deus ele só passava. Na segunda casa, Deus ele entrou e ensinou. E ficou com aquele povo por muito tempo. E hoje, nós somos a terceira casa. Deus habita em nós. Somos moradas do Senhor para a honra e glória dele. E é isso. Esse foi o nosso dia 103 para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Escreve aí Judá. J-U-D-A. Para eu saber que você chegou até o fim. Mais uma vez agradecemos ao Senhor em nome de Jesus. Depois agradeço a você por ter chegado até aqui em nome de Jesus. Deus abençoe grandemente você e sua família em nome de Jesus. Esse foi o nosso dia 103. Se inscreve aqui para amanhã, dia 104, nós estarmos juntos aqui em nome de Jesus. Curte aqui, porque assim o reino dos céus é sobre mim, é sobre você que chega na gente. Mas a partir do momento que ele chega na gente, já não é mais sobre nós, mas é sobre o próximo. Então curte aqui, para que você seja instrumento de Deus para levar o reino dos céus para mais pessoas, mais vidas, mais almas. E é isso. Let's, bora que Deus é bom, que importa. Até amanhã, dia 104, em nome de Cristo Jesus. Amém.